Senhor presidente, senhores do júri, senhoras e senhores, eu quero inicialmente me associar muito bom grado à referência que o excelente senhor presidente faz ao doutor Avelino. Doutor Avelino acaba de demonstrar, porque ele recebeu um processo e tinha que tomar a decisão de acordo com a consciência, com toda a liberdade, né? E se colocou, né, claramente, fundamentadamente, contra supercriminalização, contra o excesso acusatório, que teve, para mim, claramente motivações de conveniência política. Eu quando escrevi um artigo preocupado, porque ocorre aquele acontecimento brutal, a perda de vida, de família, nome benquisto, aquilo, claro, consternava todo mundo, como qualquer homicídio consterna, muito embora o espaço de homicídios diferentes na mídia seja muito diferente conforme a classe social da pessoa. Mais homicídio que a gente pensa no Rio de Janeiro. Mas esse foi destacado, e sim, era de resto, um colega justificava-se também o destaque. Mas o aproveitamento, os punhais se afiaram imediatamente, porque a direita era a chance de passar a lei contra o terrorismo, entre aspas, que na verdade era uma lei contra as manifestações, contra os manifestantes. Portanto, uma lei contra a manifestação de pensamento, que parece que as 10 famílias que têm o controle dos meios de comunicação no nosso país querem que seja um monopólio deles. Isto aqui, senhor presidente, essa iniciativa eu quero louvar as entidades que organizaram e a comissão, os 4 heróis que ali conseguiram tornar a realidade isso aqui, é um contraponto àquela irracionalidade. De repente esses meninos estavam sendo linchados publicamente, até mesmo por quadros que se pretendem inscritos do lado esquerdo do espectro partidário, foram chamados de assassinos. Era um linchamento. Eu escrevi um artigo nessa ocasião, que distribuía ao júri, distribuía a sua excelência, o promotor, que bom ter um promotor que procura justiça, que não tem compromisso com uma acusação leviana como esta aqui. Os meninos tiveram pouca sorte, tiveram hoje também, porque perderam seu melhor advogado, o doutor Arthur Lavigne, gravemente afônico. Eu já tenho essa voz, e ele afônico, imagina. Ele não pôde vir, ficou resfriado. Mas eu escrevi e nesse artigo disse, no iníciozinho, o sistema penal emite sinais de que está disposto a exercer o papel que a mídia, não a Constituição, lhe prescreve. Hoje eu posso dizer que o sistema penal está exercendo o papel que a mídia lhe prescreveu. E vou tentar mostrar isso ao júri. Antes de mais nada, os sinais estão ali. Essa prisão preventiva é claramente abusiva. O indiciado que se apresenta espontaneamente está claríssimo nos autos. E foi frisado a sensibilidade. O doutor Avelino percebeu que não tinha autoria no caso. E de repente, o garoto vai com o senhor advogado, dá uma entrevista em rede nacional para a TV Globo, sem ser advertido do seu direito constitucional de ficar calado. Dá uma entrevista em rede nacional e vai ser preso. Isso contraria um velho paradigma jurisprudencial que questiona a possibilidade dessa prisão, até da prisão de flagrante de quem se apresenta, porque a finalidade da medida cautelar extrema, drástica, iníqua, é uma antecipação, e nesse caso tinha as patas e o focinho de uma antecipação de pena. Era claramente uma antecipação de pena, porque interessava muito aquilo para passar a lei de terrorismo, para, enfim, colocar aquela visão conservadora sobre o rebuliço das manifestações, sobre não é natural. Enfim, toda manifestação tem um pouco disso, e nós não conseguimos presidir o temperamento dos tempos. Uma grande satisfação está rolando por aí, e nós queremos, ao invés de tentar compreendê-la,
que foi? O que foi? Eu estou me lembrando disso com toda a propriedade, que eram reivindicações muito díspares e às vezes até contraditórias. Tinha lá uma rapaziada mais sarada, esquisita, que não sei se era infiltração, que não queria deixar os companheiros de várias agremiações políticas levantarem suas bandeiras. Essa antipolítica, que é um pouco, inteiramente favorecida pelo discurso midiático comum. Mas então, o cara se apresenta, o cara é preso. Isso é chocante. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Aí é aquela investigação sobre a rede solidária de advogados que atingiam e atendem, eu espero que continuem a atender, manifestantes presos. E que isso? A investigação sobre vínculos políticos desses advogados e militantes, isso não lembra? Doutor Marcelo Cerqueira, aqueles IPMs da ditadura que tentavam verificar como é que pode isso? O delegado está interessado em saber a que partido pertence o militante que é da defesa para um garoto preso? O que está isso? Com que autoridade? Que investigação é essa? Que polícia é essa? Que Estado é esse que tem essa polícia? Que só cresce, que só é prestigiada? Que dos pobres está lá controlando o cotidiano. Vamos examinar as três figuras desse processo. Vamos começar pelo delegado. O que o delegado tinha? O policial militar Luiz Alexandre diz: os quais, antes da explosão, está na Folhas 4, arremessavam pedras na direção do depoente da guarnição da PM, sem atingi-los por causa da distância. Claro, todos viram essa cena na televisão. Os manifestantes jogavam os rojões, mais raramente um coquetel Molotov, e a PM jogava balas, às vezes de borracha, às vezes de verdade, e bombas de efeito moral. A PM jogava bomba e a PM... Se algum dia, quando estiver mais decantado e permitir uma análise menos frívola, talvez o que costurou essas reivindicações tão díspares foi a brutalidade policial. Talvez a brutalidade policial tenha sido o catalisador de uma improvável unificação, entre reivindicações realmente completamente disparatadas. Bom, o delegado tinha essa informação, que está aqui a PM dizendo que arremessavam pedras na direção do depoente da guarnição. Então, aquilo era jogado contra o, entre aspas, muito entre aspas, o inimigo. Claro que estou falando simbolicamente, mas era a força policial, que é completamente adestrada, tem escudo. A denúncia fala na máscara, tem máscara anti-gás, a PM é treinada para isso. Está ali. Outro PM, o Luiz Henrique disse: ouviu no rádio que policiais militares estariam sendo atacados por manifestantes próximo à base da UOP-GM Central do Brasil, Folhas 28. Então, e a jornalista Fernanda Gomes foi citada pelo Ministério Público, Folha 29. Atrás de Santiago estavam os manifestantes e nas proximidades da Central do Brasil estavam os policiais. As fotografias mostram, tinham esparsas pessoas ali, alguns jornalistas, alguns transeuntes assim, mas a massa mesmo estava aqui, e os policiais vão lá, e o jornalista cobrindo, e especialmente agora, quando eu vi o professor Ricardo Molina, o maior perito criminal brasileiro, não tinha, eu não sabia desse achado dele. Fantástico, porque corrobora um pleito do sindicato contra os equipamentos para esse tipo de... que a criminalização dos garotos talvez esteja um pouco servindo para dissimular a falta, porque hoje eu fiquei sabendo aqui que se o desventurado cinegrafista estivesse com capacete, não teria acontecido com ele nada. De repente, quando é a ocupação de um território inimigo em alguma favela, eu vejo repórter
portas de grandes empresas com colete à prova de bala, com capacete, etc. Mas, digamos, ali talvez a igreja, o sindicato tocou nesse ponto, se bem me lembro. Pois bem, a Fernanda sabe, atrás, não há nenhuma dúvida que o rojão não foi disparado contra a vítima. Ponto final. Ponto final. Vamos agora. E na representação pela prisão preventiva, querem ver o que o delegado fala? Quando ele representa, para prender aquela pessoa que se apresentou a ele, ele não tinha nada. Ele estava andando da copa para a cozinha. Porque como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Estão me cobrando todo dia. Os meus chefes me cobram todo dia. Como é que eu vou fazer? Ele não sabia. Aí aparece, fui eu. Representa pela prisão preventiva essa pessoa. Na representação diz: um dos responsáveis pelo lançamento da bomba se antecipa e se apresenta na 16ª DP. Folha 74 versos. Ou seja, ele sabia que ele tinha se antecipado a andação dele da Copa Cozinha, porque não tinha, ninguém sabia. No processo é muito claro isso. Outra passagem do delegado: nesse lamentável episódio de violência, 2 jovens, inicialmente não identificados, acendem o artefato que dispara sem rumo, vindo atingir. Ele escreveu isso: dispara sem rumo. O delegado pedindo a prisão preventiva do autor de um crime culposo, que ele não podia pedir. Eu não presidi na sessão para deixar de processo penal, mas ele tinha que transformar num homicídio doloso para pedir prisão, para ter para sair a lei de terrorismo, a lei das máscaras. Agora estamos usando o boné, vai, Uca. Nesse salão nobre, essa lei está indo embora. Continuemos com o delegado, cujo direcionamento até se entende que fosse voltado para as forças de segurança. Olha essa redação: cujo direcionamento até se entende que fosse voltado para as forças de segurança. Ao delegado. Ainda mais, ocorre que, por erro, o projeto atingiu gravemente o profissional da imprensa. Folha 84, e vai repetir isso quando pede a prisão do outro, do Caio. Então ele sabia que foi por erro. Isso aqui, tão bem sintetizou aqui o promotor deste julgamento. Ele sabia. E o laudo técnico do esquadrão antibomba diz lá na passagem: o artefato, aspas, não apresenta haste guia feita de madeira para dar equilíbrio e direcionamento na sua trajetória. Agora, nós já temos, porque foi feito aqui o que o delegado devia ter feito. No meu artigo eu dizia: por que o delegado não fez reconstituição? A mídia adora a reconstituição, ainda mais no caso desse, a lei antiterrorismo, andando no Congresso, a máscara, todo mundo estava com a faca e o queijo na mão. Por que ele não fez reconhecimento? Porque tem medo de falha. Porque o querido Ricardo Molina fez aqui, a gente viu. Bom, para sustentar a existência de um homicídio doloso, olha o que ele diz: só torturando a teoria do delito, só colocando dolo eventual no ponto geral. Foi o que ele fez, teoricamente. Ele diz o seguinte: haverá dolo eventual sempre que o agente, embora não querendo diretamente a realização do fato, o aceite como possível, ou mesmo como provável. Tinha que ser até o contrário. Estava errado, mas tinha que ser assumindo o risco da pressão do resultado. Olha, isso é uma reprovação certa em direito penal 1. Muita gente sabe aqui dentro. Isso é uma reprovação certa em direito penal 1. Eu vou repetir para o júri o exemplo que eu, para minha felicidade, pela juventude inteligente e bonita, eu durante muitos anos dava aqui na sala de aula. Essa diferença de dolo eventual, porque a expressão assumir o risco que tem na lei leva quem não tem formação jurídica, eu compreendo que os âncoras todos falam isso, há um equívoco. Assumir o risco não é correr o risco, não é submeter-se, porque na culpa consciente, naquela modalidade de culpa, e muito especialmente na culpa consciente temerária, naquela modalidade de culpa em que o sujeito representa a possibilidade da ocorrência, ele tem isto. Isso é o que há de comum entre a culpa temerária e o dolo eventual. Esse assumir da lei é naquela acepção forte de avocar-se. Vou dar um exemplo com
qual eu tentei esclarecer isso para os advogados que se formam aqui. Vamos supor duas situações fisicamente idênticas. Temos um carro que se desloca numa rua, tem carros estacionados dos dois lados, a velocidade permitida naquela via 60 km por hora. Tem uma pessoa que tem que passar em casa para ir para o aeroporto porque ele vai dar uma conferência de irmãos. Tá? Então, tem um colégio que ele sabe que existe, e ele sabe que aquele colégio solta a garotada ao meio-dia, e ele viu que está aberto para o colégio e disse: pô, não vai acontecer nada, eu vou. Até acelerou um pouco mais para conseguir passar antes da garotada entrar na rua. Não obstante, uma coisa ele atropela. E atropela no momento seguinte. Outro. O mesmo carro se desloca nessa velocidade, mas dessa vez os rapazes que estão dentro dele acabaram de assaltar um banco. E vem atrás deles, com o giroscópio ligado, uma viatura policial. E ele percebe que tem os garotos saindo. E ele diz: bom, eu não tenho saída. Até espero não atropelar. Mas se atropelar, dane-se. Isto é dolo eventual. Isto é dolo eventual. O outro é culpa consciente. Principalmente num regime legal em que a vontade é decisiva para a definição do dolo. Porque está na nossa lei. Está no artigo 18, no primeiro código penal. O dolo é definido como a vontade de produção do resultado. O dolo é conhecer e querer os elementos objetivos do regime legal. Matar alguém, o dolo matar alguém é eu saber que estou matando alguém. Porque estiver estiver caçando, tem uma moita. Meus alunos aqui enviam um exemplo, na sala de aula com ele, e ele dispara contra a moita, achando que é uma codorna, né? E é uma pessoa que, por algum motivo, talvez até menos digno, estava ali naquela moita e que não entendeu nada do que aconteceu com ele. Isto não é dolo, porque ele não sabe que está matando alguém. Diz o tipo: matar alguém. O dolo do crime de homicídio é conhecer e querer matar alguém. Claro. Mas ele pode responder por um homicídio culposo, claro que é uma pena muito menor do que o homicídio doloso, se o erro dele for um erro evitável, né? Se ele devesse ter empregado um pouco mais de cautela. Então, não há dúvida nenhuma, diz que não tem dolo nenhum aqui, não. Então, bom, quero dizer o seguinte: além do homicídio, esses dois garotos estão sendo apresentados por um crime de perigo comum, de perigo concreto, explosão. Né? Fundamento legal: ao deflagrarem artefato explosivo em local público, este é o fundamento. Então, no Réveillon, o Maracanã vai virar uma carceragem. Por quê? Deflagrar artefato explosivo em local público, por si só a explosão, o crime de perigo comum, que é também de perigo concreto, ele supõe um risco para um número indeterminado de pessoas. São os crimes de, embora o incêndio seja um crime milenar, mas só o conceito de crime de perigo comum só foi feito quando o avanço do conhecimento, da técnica, permitiu a criação de forças artificiais que, digamos, não podiam ser controladas. O crime de comum são um fenômeno do século XIX. O crime de comum é um pouco, ele vai vindo com máquina a vapor, com pólvora. Antes disso, tinha incêndio. O incêndio é um velho crime, é um crime da antiguidade. E, aliás, é do incêndio a origem da pena de viva combustão. Não foi na Inquisição, não foi para a depuração dos hereges que se inventou a viva combustão. Era a pena talional do incêndio, que era um crime preocupava muito os legisladores da antiguidade, porque imagina, devastava as plantações, especialmente o incêndio. Vamos ver uma decisão do STJ sobre, estando o tipo do artigo 251 do CP, crime de explosão, entre aqueles denominados de perigo comum,
É de se exigir como circunstância elementar a comprovação de que a conduta explosiva causou efetiva afronta à vida e integridade física das pessoas. Tem que ser pessoas. Tem que ser. Uma vez eu estudei isso. Alguns autores falam que foi. Olha, Fragoso, o grande Heleno Fragoso dizia: exposição de um número determinado de pessoas ou coisas à probabilidade de dano. Um jurista liberal da escola toscana, Carrara, se referia a um número mais ou menos extenso, porém sempre indefinido, de outros cidadãos. Já um italiano posterior a ele, Florian: o perigo deve projetar-se num complexo de coisas ou um grande número de pessoas. Bildinger, um professor alemão da virada do século XIX para o XX, um número indeterminado de quaisquer pessoas. Frank, um cara já de 1920, 1910, ele dava como lição mais autorizada para caracterizar o perigo comum a indeterminação do número dos objetos expostos a perigo. Então, você não tem perigo comum: explosão, incêndio, inundação, epidemia. Explosão é outra. Seria reprovado também direito penal 4. 1 pelo dolo eventual e 4 pela desconsideração do crime. Mas vamos agora para a promotoria de justiça. Não é essa daqui, que acaba de revelar que o Ministério Público não tem que ser um perseguidor, não tem que ser o procurador do rei, muito menos quando haja uma grande conveniência política. Aí é que fica feio. No pedido de prisão preventiva, vou ler o que escreveu, que está nos autos, escrito pelo promotor de justiça. As recorrentes tentativas de desestabilização da ordem social, constantemente estampada nas páginas dos jornais, já assinou o ensino, né? Vamos de novo. As recorrentes tentativas de desestabilização da ordem social, constantemente estampada nas páginas dos jornais, precisa ser estancada, o que torna necessária a prisão daqueles elementos incentivadores e autores dos atos de vandalismo. Então, Fábio e Caio devem ser presos para que outros se aterrorizem e não participem de manifestações. Haverá algo mais imoral, mais kantianamente imoral, do que uma pessoa ser presa para produzir algum efeito em outras? Está escrito com todas as letras. Como adiante, na denúncia, colocaram um artefato explosivo conhecido como rojão de vara. O ilustre-presidente leu isso. No chão, junto a um canteiro, e em meio a um grande número de pessoas, e o acenderam, assumindo assim o risco da ocorrência do resultado da morte. Em primeiro lugar, o rojão de vara estava sem vara, mas a denúncia não fala isso. Simplesmente é honesto acusar dessa maneira? Lembra que uma coisa é acusar, outra coisa é maldizer. Dizia-se. Como é que como é que esse aspecto fundamental do caso é omitido pela acusação? Um artefato conhecido como rojão de vara, mas esqueceu de dizer que por acaso estava sem vara. Esqueceu só disso, esse pormenor. É assim que se deve acusar. Jamais acusaria assim. E depois, em meio a um grande número de pessoas, nós vimos aqui as fotografias. Então, estávamos manifestantes aqui, estava a polícia lá. E tinha alguns jornalistas, tinha alguns transeuntes aí. Um grande número de pessoas. Isso é radicalmente diferente de você realmente. Como tivemos um caso aí que não tem nenhuma dúvida que é dólar virtual. A privada lançada do estádio. Porque no caso do dólar virtual, não tem saída. É uma escola de rede. É completamente diferente. E qual o grande número de pessoas?
Quem assina o rojão numa festa junina, no Réveillon, no futebol, está assumindo o risco do resultado de morte? Morte de quem? Assumindo o resultado de morte. Então, leviana essa maneira de impostar a ação eventual. Depois diz lá, os denunciados agiram detendo o domínio funcional do fato. Olha a denúncia. O domínio do fato foi exatamente o que me atraiu para este caso. O domínio do fato pode ser definido como, digamos, a característica do autor, pode ser definido como o controle sobre o ser, o quando e o como do acontecimento. É porque antes dessa caracterização de autor, pensava-se, usando um critério que ainda hoje é muito prestigiado aqui no Brasil, de critério formal, objetivo, autor é quem realiza a conduta típica. Então, o mandante do homicídio, o coronel, que pegou um jagunço, mandou ele matar, ele não é o autor do homicídio, ele é um partícipe. Mas é claro que o coronel tem o controle sobre o seu, quando, se ele telefonar, porque eu duvido que o jagunço não tenha telefone celular, né? Se ele telefonar e dizer, olha, espera aí, não faz, vamos fazer amanhã, ele vai interferir. Dizer, olha aqui, ó, você ia matar a tiro, né? Mas eu quero que seja a peixeira. Ele vai interferir sobre o como, sobre o se. Isso é domínio do fato. Mas é claro que o domínio do fato tem um pressuposto, que esse então é muito menos conhecido trabalhado no Brasil, que é a dominabilidade, porque existem cursos causais indomináveis, chamados também de cursos causais inadequados. O maior exemplo na literatura penalística disto foi formulado por um penalista alemão chamado Richard Honig, mas eu vou carioquizá-lo, como fiz no artigo sobre esse caso. Lá na Alemanha, o tio, o sobrinho que desejoso de herdar, muito ambicioso do tio, do qual ele é herdeiro, desejoso de antecipar a partida do tio, ele, percebendo que tem uma montanha onde caem muitos raios, ele falou, tio, aquela montanha ali é muito boa, vai lá passear então e cai lá. Esse é o exemplo do... Eu vou carioquizá-lo. Vai ser no Rio de Janeiro. É o seguinte, diz o sobrinho, que é carioca, o tio de que ele vai herdar, que também é carioca, ele diz o seguinte, tio, o melhor lugar para ver o pôr do sol no arcoador não é na pedra, aqueles malucos, não. É em cima do bueiro da Light. Se lembra? Se lembra? É uma pena que naquela ocasião o delegado, nem a mídia, tivesse interessado em explosões, que era uma por semana. Mas vocês ouviram falar de algum inquérito instaurado contra os bueiros da Light? Naquele momento a Light estava aumentando em 10% o faturamento dela por causa da superpence. Então ela estava muito preocupada com esse aumento de faturamento, mas era um bueiro por semana. Mas nem o nosso delegado, nem a mídia estava preocupada com aquelas explosões. Tem as explosões do capital, né, e tem as explosões contra o capital. Só essas aqui é que podem ser criminalizadas. Aí o sobrinho diz, meu tio, o melhor lugar para olhar o pôr do sol no Equador é aqui, ó, na esquina Joaquim Nabuco, vai ver só daqui, esse poeirão aqui, daqui o sol, olha, e fica torcendo, esperando ali que, digamos, a Light, e vamos imaginar que precisamente eu morresse, a explosão, e o tio morresse. A pergunta que se responde o sobrinho por um homicídio intencional do tio, ele sem nenhuma dúvida queria matar, queria mesmo, tá? Indicou aquilo ali na esperança só o seguinte, nem mesmo a explosão do bueiro da Light é previsível. Os raios, então, onde caem, é completamente indominável. É como eu nunca vou poder cometer um cibercrime, porque eu sou analfabeto digital, como todo mundo sabe. Não sei manipular aquilo com o celular de lá. Então, é um curso indominável. Então, quando falta o pressuposto
isso em outros termos de culpabilidade. Né? Um esquizofrênico, catatônico, que não tenha nenhuma possibilidade de compreensão, né, da proibição, ele é inimutável, ele não, nem pode ser, você nem vai ver se ele é culpável, porque ele é incapaz de culpabilidade. Assim também, quando o curso causal é um curso indominável, você não pode perguntar por domínio do fato, porque simplesmente o curso causal é indominável. E o autor do crime, homicídio doloso, é quem tem o domínio do fato, ao contrário do autor do crime culposo, como também está claramente na lei. O autor do crime culposo é apenas um causante, e não há nenhuma dúvida que o Rojão causou a morte do cinegrafista. É um causante que atuou com inobservância do dever objetivo de cuidado. Esse é o autor do crime culposo. Mas o autor do crime homicídio doloso é quem tem o domínio do fato. Então, deixemos isso. Vamos agora para o juiz, que menciona a célere atividade persecutória. Devemos sempre desconfiar de atividades persecutórias sérias, sabe? A justiça tem seu tempo, os processos têm sua maturação. Essa preocupação, rapidez da justiça é linchamento, é terror. O processo tem que amadurecer. Maturação. E principalmente quando a opinião pública está mobilizada pela mídia sobre ele. Aí mesmo que tem que deixar parando ali um tempo para que haja um ambiente propício ao julgamento justo, que é o direito de todo brasileiro, a presunção de inocência, tudo nesse caso. Então, célere atividade persecutória, ele assinala como ele festeja isso, como se isso fosse um merecimento, e não algo para se desconfiar. Em seguida vem uma coisinha que eu poderia chamar de saia justa da capitulação jurídica da denúncia. Por quê? E aí temos duas pessoas com formação que temos. Raul Grilo e Cília Coimbra. Aqui é mais para Freud. Aqui é mais para Freud. Então é o seguinte, o juiz percebeu que aquela capitulação era totalmente despropositada. Ele percebeu. E sabe como é que ele resolveu o problema dele? Ele viu que aquilo ali, vou ler. Ele estava falando sobre o momento de recebimento da denúncia. Neste momento de mera delibação, não se revela pertinente qualquer dizer precipitado sobre a classificação jurídica visualizada pelo parquê, não se justificando a eventual corrigenda. Descabe ao magistrado, na oportunidade do recebimento da denúncia, discutir a capitulação do delito. Claro que ele percebeu a inadequação jurídica que o Ministério Público fez, e o que ele tocava fazer era rejeitar a denúncia. Era dizer, não estou vendo aqui. Não estou vendo aqui, isso eu não estou vendo. Mas então eles, não, de maneira que se tivesse a lei do homicídio triplamente qualificado, a lei da explosão, estivesse o estupro e o roubo contra os dois meninos, também ele ia receber para discutir depois na sentença. Embora não tivesse nenhum elemento, como não tem nenhum elemento que embase racional e fundamentadamente do ponto de vista jurídico penal uma acusação por homicídio qualificado e nem por explosão. Mas tem sim, homicídio culposo, mas é pouco, a direita precisava de muita acusação. Os mídias já tinham se chamado de assassinos, já tinham sido execrados, ninguém liberta eles. Então aí o cara se apresentou e está preso. Observa essa feérica necessidade da segregação cautelar. Feérica, muito ao contrário, em colisão frontal com um velho paradigma jurisprudencial. O acusado, o indiciado que se apresenta não tem que ser preso. Nós temos muitas vagas, nós temos um beneficiário muito confortável, está sobrando vaga.
Parece até aquele problema que deu lá no Maranhão, né, porque era um problema de superlotação. Na outra semana, o orgulho é o seguinte: prendemos 25 que fizeram a baderna, a desordem. Botaram mais 25, pioraram o problema. E era uma questão de superlotação. E houve manifestações, houve quebra-quebra, por isso prenderam 25 a mais. Então ficou pior do que estava. E é assim que... Vamos voltar ao nosso juiz. Há nos autos sólidas informações da efetiva participação dos acusados em outras práticas delituosas associadas ao vandalismo e ao comprometimento da ordem pública. Em liberdade, continuarão estimulados a desenvolver a atividade ilícita, interrompida pela pronta e eficiente ação policial. Então, manifestação é atividade ilícita. Manifestação está ali. Aqui tudo é muito claro que a manifestação pública está sendo criminalizada. Muito claro. Bom, eu não vou me pronunciar sobre aquelas considerações de despacho acerca dos garantismos das funções da pena, aquela breve digressão sobre política criminal, que, enfim, foi feita por Sua Excelência. Tem lá a opinião dele, eu suponho que essa opinião do cartório dele seja dominante. Na universidade, não. Bom, esse julgamento simulado tem a forma do julgamento, claro que não é um julgamento, claro que isso é outra reunião, mas que luxo poder discutir esse caso com um júri como esse que está aí, né, que é absolutamente representativo da cultura, da inteligência, né, das virtudes desse. Eu acho que é possível montar, né, no Rio de Janeiro um júri que se emparelha a esse, né, da qualidade, da respeitabilidade, né, do merecimento inquestionável, igual, mas é possível. Mas é possível, uma felicidade, né, para a nossa cidade montarmos tal assim. Então isso aqui é uma maneira de pensar sobre isso, para ver se nós detemos essa criança irracional e dura que se abateu sobre esses garotos, enfim, que realmente não tiveram sorte naquele momento ali. E que sim, e que estão sujeitos a serem condenados por homicídio culposo, não sujeitos. Porque aí senão você tem que examinar se os elementos do crime culposo, porque essa coisa não é como o delegado pensa com outros personagens desse processo preso, que seja, não é preciso ver isso, mas julgá-los por homicídio qualificado e por explosão é, antes de mais nada, um desmerecimento para a cultura jurídica dessa cidade. Que isso? Como é que passa uma coisa dessa? Né? Eu já soube agora aqui que no tribunal teve um grande desembargador, o Magaro Gilmar, que eu quero prestar homenagem pública aqui, um voto de 70 anos, vamos interromper isso. Naquele momento foi muito claro que as forças políticas conservadoras, cujos arautos, né, são, enfim, esses órgãos aí, nós sabemos muito bem quais são, o pessoal deixou isso muito claro. Então, eles se assegaram todos, deram uma grande oportunidade de aumentar a produtividade, mas não sempre festejo inacreditável. Inacreditável, como a gente pensa que aumentando pena, nós estamos caminhando a passos largos para um Estado policial, sim, e é inacreditável como até partidos políticos de esquerda, enfim, aderem a isso, não se dão conta. E olha que alguns já foram criminalizados. Então, quando é que a gente vai ver que a gente tem que pensar urgentemente numa reforma disso e segurar e conter esse poder? A manchete hoje do Globo é o seguinte: investigação sem amarras. Só de Estado. Numa democracia não pode ter investigação sem amarras. Mas isso é um sono dourado, isso é que lateja, não é? Nesse fascismo social que está tão arraigado. Como investigação sem amarras? Era manchete, festejando. Bom, esse caso é um caso muito importante, é muito bom que ele possa estar no ambiente acadêmico, e para mim é uma satisfação, uma honra poder, enfim, representar
defesa. Está presente aqui os dois colegas encarregados dessa defesa, quem homenageia, eu agradeço por ter permitido a essas organizações não governamentais a fizessem esta sessão. Muita alegria estar aqui ao lado do vereador Neto. Obrigado, presidindo, e ali com o Tomás Moreira, representando o CACO, e aqui, ó, da biblioteca, Domínio Fábio. Muito obrigado, senhor presidente. Durante muito tempo, no fim dos anos, início dos anos 70, a Faculdade Nacional de Direito foi acossada e agredida pelos que comandavam a ditadura civil-militar. E perdeu muito. Entre o muito que perdeu aqui a possibilidade de ter um professor de Direito Penal, o professor Heleno Cláudio Fragoso. Quis a história, décadas depois, purgar essa mora e diminuir este impacto. E nos deu a honra e o privilégio de ter um professor da Faculdade Nacional de Direito, titular de Direito Penal, o professor Nilo Batista. Para nós, professor, é também especial o momento porque é o seu... Tomás, está tudo sob controle. É especial porque é o primeiro momento acadêmico seu depois da aposentadoria, que é uma aposentadoria meramente formal, porque nos sentiríamos todos perdidos se nos abandonassem, especialmente num período de tantas trevas, de tanta dificuldade, de tanta necessidade de lideranças maduras, responsáveis, comprometidas, cultas com